Videntes e clarividentes. Todos os seres têm capacidades psicoespirituais ainda pouco conhecidas, ainda pouco desenvolvidas, mas ao longo dos séculos houve muitos seres que as manifestaram. E entre eles destacam-se aqueles que foram agraciados ou geneticamente pelo nascimento ou por graça posterior com dotes de visão sutil, visão para além das limitações do tempo e do espaço. Este tipo de clarividência está muito patente nas religiões, na medida em que os seus fundadores apresentam sinais delas inequívocos, ou porque viram, ou porque ouviram, do mundo espiritual ou da divindade mesmo, e como tal escreveram ou falaram ou comunicaram ou ensinaram, dando origem a religiões e a movimentos nos quais, uma vez que os seus fundadores tinham tido essas capacidades, outros seres as manifestaram, embora com mais ou menos aceitação da parte da mediania que rege, em geral, as instituições e a mentalidade das próprias sociedades e civilizações. Na Igreja Católica e Cristã, são muitos os casos em que a clarividência de Jesus é narrada, nomeadamente quando adivinha ou sabe o que é que se passou a uma distância grande, o que é que se passa no interior das pessoas, ou o que é que vai ser o futuro. E alguns dos discípulos também manifestam essa clarividência, nomeadamente quando tende a regressar depois dos 40 dias em que Jesus esteve entre eles e os mandou ensinarem e limparem demónios. Dizem que viram essas entidades negativas a caírem dos céus. Mas também vemos São Pedro a seguir um anjo, a ver um anjo, e São Paulo a dizer que foi até um terceiro céu, onde ouviu palavras que não podem ser ditas, e portanto viu e ouviu. Temos assim uma série de fenómenos de clarividência que depois se vão multiplicar ao longo dos séculos em dezenas e centenas e milhares de religiosos e religiosas, beatificados ou santificados ou não, e que tiveram a sua visão espiritual, as suas visões espirituais e divinas. Algumas muito famosas, em especial as das grandes santas da Igreja, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Margarida de Pazzi, Santa Catarina de Siena e outras, Santa Catarina de Vichy, e várias outras que tiveram essas bênçãos divinas que nos levam a interrogar se
é apenas uma graça divina ou ela pode ser também apenas uma predisposição orgânica que permite que essa captação de vibrações subtis aconteça dentro do ser humano, no seu olhar interior, no seu olho espiritual. Foi a tradição indiana que desenvolveu mais, ainda que ela estivesse bem assinalada no olho do Horus, Uja, no Egito, mas foi a civilização indiana que mais desenvolveu toda uma teorização e muitas práticas baseadas na visão do terceiro olho, chamado Ajna Chakra, pela qual o ser humano pode ver interiormente, seja o passado, seja o distante, seja ainda planos subtis deste universo pluridimensional, que é, sem dúvida, uma base importante de termos em consciência para compreendermos melhor as clarividências e evidências, seja dos santos e das santas, seja dos beatos e pastorinhos, pois o mundo não é só este plano físico, mas tem, de facto, um plano energético e um plano psíquico e, finalmente, um espiritual. E em todos estes níveis existem configurações energéticas e de formas que podem, então, ser captadas através do olho espiritual, do olhar interior. E é esse olhar interior que está por trás, então, das visões que os seres têm. Contudo, nós podemos dizer que algum deste tipo de visão pode ser marcada, distorcida, transformada, gerada pelas próprias expectativas ou desejos de quem vê. Ou seja, assim como pode haver uma clarividência pura e real e objetiva do que é que se está a passar à distância ou do que é que se está a passar neste ambiente nos planos espirituais agora mesmo, pode haver alguns seres que, tendo de algum modo o seu olho espiritual em funcionamento, que podemos dizer também o olho psíquico, o olho imaginal, e possam, pelas suas contradições ou parcializações ou fortes atrações ou fortes repulsões, criarem certo tipo de imagens ou fazerem certo tipo de leituras do que lhes, chegando numa forma energética subtil, é vista sob certo tipo de imagens que correspondem a essas suas predisposições ou influências distorcedoras suas. Daí que, ao longo dos séculos, as visões dos santos e das santas foram muito postas em causa e foram muito questionadas e observadas e discutidas, seja pelos seus confessores, seja por os sínodos ou os grupos que discutiam a veracidade ou não veracidade de certo tipo de fenómenos ou de certo tipo de visões. Pois podia-se atribuir que essas visões que a pessoa acreditava receber eram, de facto, provenientes de entidades negativas. E, portanto, havia
descaminho, orgulho, arrogância, má doutrina, e assim foi decretado sobre alguns casos de alguns mas beatas ou beatos que lançaram as suas redes para os mundos psíquicos, e o que trouxeram não foi considerado conforme, com razão ou sem razão, pelas autoridades da Igreja. A um nível intelectual, nós podemos ver algo disto com o próprio Erasmo de Roterdão, o homem mais lúcido e mais sábio da época, do século XV, XVI, e que teve ataques muito fortes pelas suas traduções do Novo Testamento, as suas visões, no fundo, do que é que a palavra significava e qual era o melhor manuscrito, qual era a melhor tradição para tentar espelhar e partilhar as palavras de Jesus. Consideraram-no como um rebelde, um revoltoso, um irónico, um cético, e atribuíram-lhe muitas culpas e defeitos que de modo algum correspondiam à realidade. Apenas o movia a busca da verdade, e podemos dizer que em muito da sua cosmovisão, ele no fundo segue a Igreja, segue a tradição, e apenas em algumas partes importantes ele a questionou bem fundamentado, nomeadamente, por exemplo, o famoso passo em que surge nos Evangelhos: abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que também surge tanto num dos Evangelhos como numa das Epístolas de São João, e que, segundo ele, teria ali sinais claros de um acrescento, pois naquela época a noção de Espírito Santo não tinha a formulação dogmática e doutrinária que foi acontecendo depois, a partir do século IV, V, VI. Esta busca da clarividência justa leva-nos então a considerar que certamente a mais acertada é aquela que vem por graça. Por graça de quem? É uma boa questão. Uma graça certamente sobrenatural, mas que pode vir do nosso próprio espírito, ou pode vir do corpo místico da Igreja, ou da Assembleia, ou dos filhos e filhas de Deus, ou ainda da própria divindade e dos seus anjos e arcanjos. Qualquer nível destes pode propiciar, seja uma estabilização da mente que permite ao olho espiritual abrir-se mais, seja pode, a partir destes níveis ou entidades, acontecer uma entrada de luz, de energia, a qual potencia o olho espiritual e o torna mais ativo. As clarividências mais famosas dos fundadores das religiões, no caso da islâmica, por exemplo, Maomé ouve do arcanjo Gabriel, é o arcanjo que lhe transmite a divindade.
é mais uma audição do que uma visão, mas muitos místicos, nomeadamente, seja árabes, seja persas, estamos a pensar em Ibn Arabi ou Shuravardi, há uma capacidade de visão extraordinária e são centenas e milhares de visões que cada um deles tem, porque tinham praticamente o olho espiritual aberto e podiam assim, estando ainda por cima plenamente dedicados à espiritualidade e à divindade, apontarem o seu olho espiritual para a essência divina ou as suas qualidades e nomes e receber algum tipo de graça. É este tipo de graça que deve justificar a nossa prática de oração com consciência de que temos um olho espiritual. Ou seja, nós oramos ativamente e depois silenciosamente e tentamos que o olho espiritual esteja aberto ao divino e ao sagrado. Agora, com uma pequena interrupção musical que possa servir apenas para dar algum tipo de alegria e de movimento no nosso corpo espiritual e permitir-nos passar à fase seguinte, que é a de considerarmos que a clarividência e a vidência são formas de conhecimento que, embora a ciência ainda esteja apenas a começar a comprovar, são, de facto, realidades do mundo energético e subtil que nós temos em nós enquanto corpo, alma e espírito, e que, havendo uma espécie de ambiência ou campo unificador de todos os seres, denominado hoje até o campo de informação, energia e consciência da field, pelo qual os seres intercomunicam-se, e daí todo tipo de sincronias e ressonâncias e possibilidades de comunicação à distância. Esta possibilidade de se transmitir informação e imagem por meios subtis nada nos deve espantar no século XXI, com tanta descoberta e tanta invenção ao nível do virtual e da acumulação de dados em espaços mínimos, a transmissão instantânea, pelo que é apenas uma excessiva identificação da nossa mente ao cérebro físico e a uma racionalidade discursiva que tem impedido os seres de terem mais intuições, de terem mais clarividências, de funcionarem mais a partir do seu coração, do seu interior, da sua alma viva, e aí poderem então desenvolver, de acordo com a ordem divina e com a graça divina e para o bem, os poderes psíquicos, os dons do Espírito Santo, como se diz na tradição católica, e que tem num deles o discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos, senão uma clarividência interior, visual ou não visual, pelo qual a pessoa vê
o espírito ou a alma da outra pessoa, como está ela, qual é até o seu verbo, a sua palavra, a sua língua, e então aí leva-nos a uma leitura do dom da palavra como essa capacidade de intuir pela voz o que é que a outra pessoa está a transmitir ou tem em si, o que é que ela é verdadeira ou não é. Isto é muito importante se desenvolver nos nossos dias, até para podermos discernir melhor tanta informação que nos é debitada por pessoas, ou pelos jornalistas, ou por comentadores, e que nós vemos imediatamente pela voz com que a pessoa pronuncia que o que ela está a dizer foi-lhe impingido, foi-lhe manipulado, não corresponde a qualquer tipo de verdade, nem a qualquer tipo de assimilação interior daquele tipo de dados. Está apenas a papaguear, a repetir. Ou então está animada por um grande ódio, uma grande parcialidade, uma grande corrupção de defesa, seja de determinado tipo de vacinas que são nocivas, ou de determinado tipo de descrição dos acontecimentos num conflito que são falsos e manipulados. Isto é muito frequente e este desenvolvimento de uma clarividência implica que nós estejamos mais libertos, menos sujeitos a tanta influência negativa dessas televisões e desses comentadores, de que temos alguns exemplos mais tipificados excelentemente por Hermano José, no caso de Rogério Emilhazes, por exemplo, mas muitos outros, Marcos Mendes e companhias, que são realmente de bradar aos céus para quem tem uma clarividência visual e auditiva interior, tal a cacofonia corrupta ou distorcedora da realidade. E, portanto, nós temos que conseguir desenvolver uma capacidade de não nos deixarmos influenciar tanto por tais energias. E, para isso, a meditação, a oração, pura oração em que nós tentamos entrar no coração e unir o nosso intelecto com a profundidade do coração e com o amor de Deus, e depois aí, numa oração de abertura à divindade e ao Espírito, deixarmos que as águas, o fogo superior, desça sobre nós e nos banhe e nos limpe. Posso então estas forças lustrais da graça que desce perante a nossa aspiração e a nossa intencionalidade boa e correta de sermos verdadeiros, justos e bons, inspirar-nos nas nossas orações, no nosso discernimento dos espíritos, na nossa capacidade de conselho, na execução dos dons do Espírito, dos quais, sem dúvida, a clarividência é uma delas. Possa então o Espírito e as águas lustrais descerem sobre nós e purificarem-nos, dando graças profundas por existir o fogo e a água, energias multicoloridas, multidimensionais e que tanto nos harmonizam. Demos graças então profundas e possa a maior luz possível inundar o nosso ser. Temos graças, temos graças, temos graças. Amém.